é um pecado, tá? Assim como de qualquer outro, né, que aprendeu e não está aí declarado. Então, aí os detalhes disso, né? Pode falar, Ruth. Isso daí podia ser até ser o Carlos, que ele sabe mais que eu, para ir falando as etapas. Isso, vai falando. Esse daí é um sensor de poropressão, tá? Você faz um intercâmbio naquelas válvulas que eu falei, coloca a água para passar por aí, sob pressão. A partir do momento que a água estiver sangrando na ponta da mangueira, que não existe nenhum ponto de ar no sistema, você fecha esse registro e conecta na câmera, para garantir que o sistema está completamente cheio de água. Sangrado, né? Carlos, você tem certeza que a poropressão negativa, e Cleiton e Ruth, que é no máximo 10 a 20? Não, o máximo 10 a 20 é o padrão, é o que mais acontece. Mas há casos É o de que solo. a gente tem observado, Mauro. Não, mas não é essa a minha pergunta. Estou vendo que é uma coisa esquisita na minha pergunta. Tá, no caso de solos muito arenosos. Não é essa a minha pergunta. Carlos, uma vez você colocou o aparelhinho para ver o quanto que ele puxava até, né? Mas dá para ouvir minha pergunta? Depois, então, responder a minha pergunta? Então, mas é isso que eu estou perguntando para o Carlos. Ele uma vez ele testou para ver o quanto que ele, até quanto que ele puxava. É isso que o Mauro está querendo saber. O sensor tem capacidade para 1000 kPa positivo e 100 kPa negativo. Senhores, o Cleiton, você que é um garoto esperto, você viu que eu perguntei quanto o equipamento mede de poropressão negativa. Sim. Eu não falei quanto um solo tem de poropressão. Falei quanto que o equipamento mede. E o Carlos falou exatamente isso há tempos atrás. Eu não pude pensar nesse assunto, porque vocês sabem que eu cuido de outras coisas. 100 kPa corresponde a cerca de 5 metros de altura de peso de terra. Então, é bom vocês saberem, e é bom a gente testar isso. Você estava falando de pesquisa, e vale para todos que estão me ouvindo, o laboratório da Dynamis, ele está disponível para as pesquisas, ela tem que ser planejada, etc, etc. Mas, isso que eu vi há não sei quantos meses atrás, de equipamento que nós adquirimos, dizer que pode medir 100 kPa, significa uma pressão de 5 metros de terra de peso de carga total, é uma baita de uma poropressão. É uma baita de uma poropressão, que agora, com os equipamentos modernos, pode ser medida em laboratório. Nós temos que comprovar isso de alguma forma em algum ensaio não saturado, né, e brincar com a saturação e medir isso. É muito simples para quem tem esse equipamento, muito desejável e muito importante para a estabilidade de muros de arrimo, taludes e encostas, pois esses taludes, muros de arrimo e encostas, eles às vezes estão de pé apenas porque tem uma poropressão negativa. E se começa a chover, e aquela chuvinha lenta, não é tanto aquela que cai e esparrama pelo chão, aquela que vai, e essa daí vai diminuindo essa poropressão que está lá no campo, né? E chega uma hora que rompe. Nos nossos cursos, vocês vão ver ainda em outros, uma ruptura de Angra dos Reis, que certamente se deu por conta disso, porque a encosta estava lá décadas, e daqui a pouco uma chuva prolongada por muito tempo, e chove, num Réveillon, que eu não me lembro o ano, rompe toda a encosta. Senhores, vocês estão diante de uma ferramenta muito importante que eu não tinha quando eu estava na idade de vocês e que vocês deviam de dar um pouco mais de valor de conhecer isso, tá? Então, o nosso equipamento, confiram, não precisa amanhã falar, o Carlos falou uma bobagem e você vai lá e foi o Carlos que falou. Não, para com isso. Se o Carlos falou,
A Dinamis falou, o Mauro falou, a Ruth falou, todos nós falamos. Se alguém todos nós temos a obrigação lá de checar o Carlos, é diferente. Não para depois vir a culpá-lo de alguma coisa. Porque a informação é muito boa e está aqui gravada para todos os senhores poderem estar juntos aí com a Academia Dinamis e a gente desenvolver isso. E o Carlos já está desenvolvendo também, já vi um desenho dele, de medir a poropressão no campo. Então, presta atenção. Se eu tiro um corpo de prova, trago para o laboratório, meço a pressão, a poropressão negativa, e lá no campo eu também tenho instrumento que está medindo a poropressão, e aquele lá bate com esse daqui. Agora, no laboratório, eu começo a pôr água dentro do corpo de prova, simulando uma chuva, e vou descobrir quando que aquela encosta vai cair. Senhores, isso é pérola, hein? Aproveita. Bom, pode Mauro, continuar. tem outro ensaio também, Hã? que é muito. Tem um ensaio também que é muito utilizado para identificar a sucção em solos não saturados, que é o de compressão diametral. Já existem pesquisas que conseguem fazer essas correlações da sucção matricial com os resultados do compressão diametral, do método brasileiro. E isso é porque isso daí vai dar a coesão virtual daquele corpo de prova, né? Agora, eu não sei se isso daí tem vantagem para quem tem triaxial, tá? Então, é uma coisa para se estudar na pesquisa, tá? Mas não estou desprezando, não. Pode voltar, Ruth. Ruth! Eita! Precisa pôr uma campainha na casa dela e quando chamar ela, apertar uma campainha, porque não dá. Depois ela fala que falou. Alguém está ouvindo ela falar aí? Ah, desculpa, Não. Mauro, eu apertei sem querer. É sempre assim. É que tá maior barulho aqui em casa hoje. Então, Pede colaboração. Pede colaboração. Né? Se a gente não colabora, os familiares vão colaborar com quem, né? Vamos lá, Ruth. então, aí é a fase que o Carlos falou. A gente, depois que aplicou a confinante no ensaio Q,